Muito boa noite, amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que estamos aqui nesta quinta-feira para juntos novamente refletirmos sobre os ensinamentos de Cristo. Esse amigo, irmão, mestre e guia que nos trouxe, através do exemplo, as condutas nas quais somos convidados a todo momento a ter, seguindo e assim angariando novas perspectivas de futuro. Como de praxe, vamos realizar uma pequena leitura do Evangelho, uma breve e singela prece, para depois termos a grata alegria das reflexões do nosso amigo, companheiro, trabalhador do Centro Espírita Leão Denis, Vinícius Lousada. O trecho, então, do Evangelho, meus amigos, é tirado do capítulo 7, Sede Perfeitos, os Bons Espíritas, o item 4. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência, a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua essência mesmo e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto a vulgo. Fechamos os nossos olhos, então, amigos, e vamos nos harmonizando com essa noite, na possibilidade de refletir, de angariar conhecimento, para assim prosseguir, buscando, trabalhando, para desenvolver as habilidades do Cristo em nós, sabendo que Deus está na nossa consciência, que possamos despertá-la por esses ensinamentos que nos transformam, que nos renovam, que nos revolucionam, que nos regenera. Que possamos assim, Senhor, compreender o seu amor e, quiçá, amarmos como a Ti. É por isso que estamos aqui reunidos em Seu nome. Esteja conosco, Senhor, nessa noite de chuva, de frio, mas compreendendo que o Teu envolvimento consola os nossos corações, aconchega as nossas aflições e juntos de Ti caminhamos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Que assim seja. Todos agora, então, com nosso amigo e irmão Lousada. E nós vamos propor uma reflexão a partir da obra Isto Vos Mando, publicada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, recebida pelo médium Júlio César Grande Ribeiro. Alguns companheiros mais jovens talvez não tenham ouvido falar dele. Mas o Júlio César Grande Ribeiro, conhecido Julinho do movimento espírita em âmbito nacional, ele era um médium muito produtivo. E esta obra é ditada pelo benfeitor espiritual dele, o espírito Estevão.
São páginas de teor evangélico doutrinário o mais elevado. E esse companheiro, ele laborava na Federação Espírita do Espírito Santo, como também na Casa Espírita Cristã de Vila Velha. Era um médium psicógrafo, um médium curador, um médium capaz de produzir materializações, um homem de profunda fidelidade ao ideal espírita, um educador voltado também à iluminação das consciências e do coração infanto-juvenil. E aí nós vamos pensar juntos sobre essa página a que eu escolhi para esta tarde, intitulada Perseverar. Por que eu escolhi essa página? Porque certamente todos estamos desafiados pela experiência da pandemia causada pelo coronavírus e suas variáveis. E as casas espíritas desenvolveram atividades ao longo desse tempo, algumas presenciais, prestando atenção rigorosamente aos protocolos, ao bom senso, à cidadania e à ética cristã, outras, conforme as suas regiões e condições físicas, mantiveram o que nós devemos chamar de dimensão virtual do centro espírita, em pleno vapor ou plena expansão, fazendo com que a mensagem do Consolador não parasse de chegar aos corações. Pode haver momentos em que nós nos sintamos cansados, premidos pelas circunstâncias, atribulados ou até desesperançados. Mas é exatamente nesses momentos que nós precisamos serenar o espírito e buscar no manancial de conteúdo de leitura edificante da doutrina espírita os recursos para que perseveremos no nobre ideal que nós abraçamos. Essa página, nós vamos trazê-la a partir de alguns apontamentos que nós fizemos a partir dela, em síntese, para que, atentos aos ensinamentos desse nobre espírito Estevão, possamos recolher lições necessárias à nossa evolução consciente. E fica também o convite aos companheiros, para que conheçam a obra Isto Vos Mando, antologia mediúnica, publicada pela nossa Félix. Uma obra que a gente pode utilizar no Evangelho no Lar, nas nossas meditações íntimas, de um conteúdo muito profundo e, ao meu ver, muito oportuno. Na página Perseverar, o benfeitor lembra esta passagem do sermão profético, em que Jesus aponta uma série de dores e desafios, em Mateus 24, e no versículo 13, ele traz a mensagem de ânimo e resiliência aos apóstolos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando nós visitamos as páginas luminosas da obra O Consolador, ditada pelo benfeitor Emmanuel, nós vamos aprender que salvação à luz do pensamento espírita é livrar-se da ruína moral, é alcançar o estado de serenidade, ou, como diz Emmanuel, de autoiluminação. Então, nós poderíamos, utilizando a tradução desse grande exegeta bíblico e evangelizador de todos nós, que é o Espírito Emmanuel, repetir a frase de Jesus dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, ficará ou estará iluminado. Alcançará o estágio de consciência, de compreensão da lei divina, do seu papel junto ao lar planetário em que está encarnado,
dos deveres superiores que lhe compete realizar, a fim de que aproveite adequadamente a presente reencarnação. Pois que, com a doutrina espírita, meus irmãos e irmãs, nós temos clareza que não estamos na terra a passeio. Estamos em trabalho redentor, de autoeducação, para que desenvolvamos potencialidades no campo da inteligência, como também no que diz respeito à aplicação da lei do amor. Então, aquele que perseverar, que se mantiver perseverante, permanentemente vinculado às tarefas enobrecedoras que abraçou, sob a inspiração do seu compromisso reencarnatório, esse terá alcançado o êxito. Esse se encaminha de passos seguros no rumo da autoiluminação. Caso venhamos a lidar com um desânimo, de tal sorte que nos desvinculemos aos compromissos iluminativos, nós não encontraremos, como muitas vezes iludidos imaginamos, paz interior. Pois que os compromissos que trazemos todos nós, desde a vida maior, sob o patrocínio dos nossos guias espirituais, para a presente reencarnação, são tarefas de reparação do mal que já fizemos, são tarefas de edificação do bem a partir de agora em nosso rumo, e são labores de renúncia e renovação interior. Aliás, todo bem que possamos fazer resulta em experiência autoiluminativa. Segundo os Espíritos, a melhor oração são as boas ações. E nós todos trazemos para essa vida um propósito. Não estamos a soldo nenhum. Não estamos sem finalidade na vida. Pode haver que quem esteja nos ouvindo se descubra carente de um sentido existencial, o que é profundamente desafiador, porque nós somos movidos pelo sentido que instituímos para as nossas existências. Então é importante que possamos fazer como propôs Viktor Frankl, caminhar a vida sob a orientação de um sentido profundo, para estabelecer em nossa jornada diária, nos nossos quefazeres, uma perspectiva mais ampla, de forma a agir trabalhando sempre pela nossa evolução consciente. Portanto, não nos deixemos conduzir pelas fontes de desânimo, perseveremos. Mas vamos observar que fontes de desânimo podem ser essa em nossa caminhada. O Espírito Estevão lista essas fontes e nós colocamos aqui no colorido da nossa compreensão em expressões-chave. O primeiro deles são os aguilhões morais. Todos nós temos imperfeições. Nós não somos ainda espíritos puros e perfeitos. Nós estamos na condição de espíritos imperfeitos, consoante as anotações de Allan Kardec em A Escala Espírita, lá no Livro dos Espíritos, que nos permite situarmos no tocante à nossa atual condição evolutiva. Saber disso não deve ser fonte de desânimo. É um estímulo para que enxerguemos à nossa frente essa escada de Jacó, essa escalada evolutiva que nos cumpre atender a cada dia, a cada hora, entregando a vida ao nosso melhor. Mas pode ser que venhamos a nos defrontar com sofrimentos morais, a partir dos nossos defeitos. Vamos viver experiências como aquelas que Paulo experimentou,
em que ele reconhecia ter mais defeitos do que virtudes, ao ponto que disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu tenho um espinho na carne. Todos nós temos espinhos nos tecidos da alma quando verificamos as nossas imperfeições. Mas é bom lembrar que as imperfeições são experiências transitórias, que se enraizam na nossa ignorância ou no cultivo das viciações morais. Portanto, cabendo a nós mesmos superar esses aguilhões morais que nos ferem o tecido da sensibilidade e que, às vezes, se apresentam tão gritantes que cedemos aos limites que as nossas próprias imperfeições apontam, quando a dinâmica da vida é da superação pelo trabalho no bem. Também nós vamos lidar com frustração nos empreendimentos. As crises como a que nós vivemos, causada pela pandemia, ou como dizem alguns especialistas, pela sindemia, que diz respeito à convergência de fatores que dificultam a vida. A pandemia, o modelo econômico, as desigualdades, a falta de recurso, portanto, o desconhecimento dos nossos próprios potenciais. Tudo isso, no caldo de cultura que vivemos, pode favorecer a frustração naquilo que a gente quer realizar. Às vezes é a obra da casa da gente, às vezes é a inserção do menino, do filho, em determinada escola, é a aplicação de um regime comportamental para melhorar essa ou aquela condição de saúde. São fontes de desânimo. Mas é bom lembrar que quando o Espírito Estevão lista essas fontes, ele não está dizendo para que nós nos paralisemos diante delas. Pelo contrário, que prossigamos, que tenhamos coragem. Também surge no nosso caminho evolutivo a desconsideração de afetos. Às vezes é uma amizade que rompe conosco, porque resolvemos viver uma vida que não seja entregue à cultura materialista. E apesar de não querermos converter ninguém, nos tornamos chatos por não aderirmos às loucuras aplaudidas pela irracionalidade contemporânea. Às vezes, porque estamos querendo nos voltar ao trabalho no campo do bem, para além das atividades profissionais, da experiência do voluntariado, por exemplo, pode ser que lidemos com o ciúme de um familiar, com a reclamação do outro, com a piada, com o deboche, ou simplesmente com silêncio e o afastamento. Pode ser que seja por conta do momento que vivemos em nosso país e nos fira em profundidade a desconsideração de alguém. Outra fonte de desânimo é cofre mirrado. Em outras palavras, no nosso Rio Grande do Sul, nós diríamos falta de pila. E pode ser que lidemos com o cinto mais apertado diante das circunstâncias, por conta da ausência da possibilidade de trabalhar como trabalhávamos, de entregar o nosso produto de maneira mais sistemática, regular. Pode ser que surja uma enfermidade na família que nos leve a gastos jamais pensados. Mas o cofre mirrado não determina a infelicidade, é bom lembrar. Porque ele é apenas uma das circunstâncias nas quais nos movemos e nós podemos ser felizes com o que temos. Também vamos lembrar a ausência de familiares, que todos nós vivemos em alguma medida com a experiência da pandemia no isolamento, ou na desencarnação, cuja despedida é por demais dolorosa, por conta dos protocolos que, em defesa da vida,
nos apartam daquelas despedidas demoradas em velórios, enterros, que nos impedem, quando alguém enferma, de acompanhar mais proximamente, como faríamos em circunstâncias em que não estivéssemos envolvidos com uma pandemia. Também, meus amigos e minhas amigas, nós temos o desafio de descrédito dos nossos amores, especialmente quando nós falhamos com os nossos amores, quando traímos a confiança, quando nos descuidamos de, inclusive, devolver fraternalmente aos outros os benefícios que os outros nos trazem na estrada da convivência. Também lidamos com estágios de dor física. Por conta das circunstâncias materiais que vivemos, às vezes do descuido com o próprio corpo, alimentação não saudável, enfermidades inesperadas que nos trazem um desconforto, uma dor constante, que nos tira essa dor, inclusive, do nosso eixo de equilíbrio. Também enfrentamos, meus amigos, falha nos negócios. Quantas vezes nossos negócios, aqueles que os têm, enfrentam situações de recolhimento de possibilidades, de retraimento das suas condições de trabalho. Isso também nos desanima. A crítica é impensada, é doloroso quando a gente faz algo muito bacana na nossa visão e alguém derrama uma crítica ferina, indelicada, descaridosa. Também temos desânimo ante a nossa própria impaciência na concretização do ideal, porque esquecemos que o mundo não foi feito de um dia para o outro. Desanimamos quando a impaciência toma conta do nosso coração diante dos desafios de qualquer obra no bem. Mas lidamos também com a nossa vulnerabilidade no assédio espiritual. Somos espíritos imperfeitos. E como espíritos vinculados a um corpo, nós somos uma antena transceptora. Transmitimos ideias, transmitimos fluidos que recebem as características dos nossos sentimentos, do cultivo das nossas paixões ou das virtudes. E abrimos as comportas da nossa psicosfera ou atmosfera fluídica, como se referiu Allan Kardec, a influências negativas. E aí sofremos desde o grau de obsessão simples até graus mais graves e difíceis de ser equacionados. Então, meus amigos e minhas amigas, entre as fontes do desânimo pode vir a dúvida, o niilismo, a falta de fé, de incompreensão de como funcionam os mecanismos da lei divina e no sentido desassistidos por desconhecimento das leis morais da vida, podemos desanimar. Tudo isso faz parte das circunstâncias que vivemos e um mundo de provas e expiação em que somos espíritos calcetas e endividados, que nos equivocamos em nossas escolhas e cultivamos muito, muito, muito das nossas imperfeições. Para superar essa fonte de desânimo, ou essas fontes de desânimo, não há outro recurso senão ter bom ânimo, animar-se, entusiasmar-se. Numa ocasião, um homem foi visitar Jerônimo Mendonça Ribeiro. Era um homem demasiado sofrido,
Agora sentia-se solitário no ambiente doméstico, abandonado pelos amigos, porque já não era mais o provedor de luxos, festividades, confraternizações, esquecido pela família, porque foi percebendo pouco a pouco que aquela conversa diária via bilhetes agora havia sido substituída simplesmente pelo silêncio. Então ele resolve, na sua amargura, na sua situação de desvalia, revisitar os amigos, revisitar o ideal, revisitar a família. No entanto, ele se sentia privado de qualquer ânimo para modificar a circunstância que vivia. Entrou na fila do atendimento para Jerônimo para conversar com ele e já se espantou diante das gargalhadas que ele ouvia, aonde ele se situava desde a fila. Era Jerônimo sorrindo, cantando, fazendo anedotas saudáveis, com um vozeirão. E aí, talvez ele tenha titubeado, porque ele vinha encontrar aquele homem que soubera tratar-se de um aleijado, de um tetraplégico, com uma vida infeliz, e que tamanha era a sua infelicidade que talvez este homem, Jerônimo Mendonça, fosse capaz de compreendê-lo em suas infelicidades. Narrou-lhe o drama entre lágrimas, e quando detalhava as suas condições que lhe levavam, na sua visão, a ser um miserável, Jerônimo o interrompeu: mas meu filho, não diga isso. Me dê uma ideia, quanto que você receberia por um braço seu? Ele olha o braço saudável e diz: mas que isso, Jerônimo? Não, mas quem sabe os dois braços, que valor teria para você esses dois braços, a fim de colocá-lo a serviço de outros? Mas, Jerônimo, que isto? Meu corpo, meus braços não estão à venda. Mas quem sabe, meu amigo, nós pensemos em suas pernas saudáveis, que lhe levam a andar sem reclamar. Que isso, Jerônimo? Mas então, meu irmão, doravante, não diga mais isso a seu respeito. Você não é um miserável. Você é um multimilionário das bênçãos de Deus. Ele parte dali confortado, com uma nova visão sobre a vida. Diante de um homem tetraplégico, preso a uma cama, com os olhos extirpados por conta de enfermidade, que tomava Isordil para conter as dores ao peito, onde se localizavam sacos de areia bem postos para evitar dores cardíacas maiores. Jerônimo Mendonça Ribeiro passou conhecido no mundo como o gigante deitado. Um exímio contador de histórias, um grande orador espírita, um homem voltado ao bem. Porque se sabia que, apesar das circunstâncias de desânimo, era necessário manter o ânimo forte, pois que Deus muito investe em nós para que venhamos a promover a paz e a serenidade. Quais são os recursos que nós temos para combater o desânimo? O primeiro deles, ouvir a voz da consciência. Na consciência nós encontramos, meus amigos, minhas amigas, o registro da lei divina. Ouvindo-a, nós somos capazes de separar o joio do trigo nas nossas relações.
Ouvindo a consciência, nós podemos estabelecer atitudes voltadas a um bem perene de longo prazo. Ouvindo a consciência, não há dúvida, nós erraremos menos. Sugere o Espírito Estevão também contemplar os menos afortunados para compreendermos o amparo da providência divina. Olhemos ao nosso redor. Quanto sofrimento na terra. Há pessoas que não têm o que comer. Há pessoas que não têm condições sanitárias no banheiro da sua casa. Há pessoas que não podem fazer isolamento porque vivem numa peça com 20, 30 pessoas. Nós temos circunstâncias as mais variadas que nos permitem levar em conta que tem irmãos nossos que vivem em condições mais precárias do que nós mesmos. E que é necessário nos exercitarmos no cultivo da caridade para ampará-los. Também necessitamos, no campo íntimo, criar o hábito da prece, especialmente nas horas mais difíceis, para a pacificação íntima sem a qual não haverá paz no mundo. E nos cabe perseverar no bem, trabalhar incansavelmente, para que o bem floresça nos diversos painéis em que circulamos como seres humanos que somos, cuja natureza efetivamente mais profunda é uma natureza espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria. E não seres materiais que têm uma consciência a ser projetada. Nós somos espíritos. E não podemos perder de vista essa dimensão da nossa vida. Contemplar os menos afortunados é um exercício de compaixão pelos outros, mas também de conhecimento da realidade, de autocrítica fundamental. Mas nos cabe prestar atenção ao exercício da prece nas horas mais difíceis. Orar. Naquela hora que a situação fica muito grave, a gente diz: Senhor, ampara-me. Sei que não podes mudar as minhas provas, elas são necessárias ao meu crescimento. Dá-me força, serenidade, para que eu possa lidar com essas mesmas provas e estagiar de volta ao rumo da redenção. Prece. A prece é tão importante quanto tomar água. Ocorre que tomando água eu me beneficio. Na prece eu me beneficio e beneficio todos os que convivem direta ou indiretamente conosco. Digo indiretamente porque nós estamos vinculados numa extensa rede fluídica de pensamentos que tecem essa rede no fluido cósmico universal e interagimos uns com os outros, ainda que possamos, em alguma circunstância, não ter consciência disso. Prece nas horas mais difíceis, para que tenhamos paz interior e não venhamos a conturbar a vida dos outros. Prece não como ritualística, mas como terapêutica excelente, nos permite tomar distância dos sofrimentos e buscar a inspiração da boa nova do Cristo de Deus para a resolução das problemáticas que enfrentamos. Então, perseveremos, não arredemos 1 milímetro dos deveres que nós temos diante da vida. Reinventemo-nos, dediquemo-nos, mas retroceder não é lícito àquele que já encontrou Jesus no Espiritismo. Porque o contato com o Mestre é tão transformador que este ou esta jamais serão os mesmos. Perseverança no bem.
Compreenderás, informa o benfeitor assim, a necessidade da perseverança em teu campo de luta. Imaginemos, amigos, se nos habituarmos a abandonar toda a tarefa que apresenta consequências desafiantes ou até negativas. Imaginemos o nosso irmão Gari, que reúne o lixo enquanto o caminhão prossegue na coleta em nossa cidade. Resolva, porque um dia lastimavelmente cortou a mão, resolva não mais coletar o lixo. Imaginemos as consequências funestas se iniciarmos um processo escolar, uma formação acadêmica, e nas primeiras semanas, ante um desafio de uma leitura, de um trabalho, de uma apresentação em público, de algo que estamos desacostumados a fazer, viéssemos desfazer as nossas matrículas, abandonar os cursos. Imaginemos que nas primeiras vezes que escovamos os dentes quando crianças, insatisfeitos, parássemos de escovar e não permitíssemos que mais ninguém escovasse. Que enfermidades bucais nós não enfrentaríamos. Imaginemos um espírita que, emocionado com as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, não se encoraja a ultrapassar da letra e dedicar-se às ações da fraternidade, da caridade. Ou que, entregando a sopa ao necessitado, no primeiro incidente de agressão que o morador de rua possa lhe fazer verbalmente, por encontrar-se num caso específico, enfermado ou magoado, e esse samaritano anônimo resolvesse abandonar a tarefa. Se o nosso casamento enfrentar desafios, no primeiro desafio, esquecemos filhos, família e nos aventurarmos em felicidades que verdadeiramente não se encontram no mundo. Eu fico pensando comigo, o que seria de cada um de nós se um Chico Xavier não tivesse perseverado, quer dizer, entregue a sua cota de bem todos os dias? O que seria de nós outros que buscamos no Espiritismo, com Allan Kardec, o Consolador prometido por Jesus, depois de longo período de trevas, de ignorância espiritual, e não tivéssemos tido a oportunidade de conhecer essa doutrina, porque Allan Kardec, nas primeiras experiências dolorosas, tivesse abandonado a sua tarefa transformadora para a humanidade. Nós precisamos, em todo empreendimento benevolente, em toda vivência do amor, em toda realização enobrecedora, habituarmos-nos à perseverança. No nosso campo de luta, onde nos encontramos cada um de nós, precisamos florescer exatamente onde o Pai Celeste nos plantou. Daí que, meditando nessas possibilidades de superação, de resiliência diante do desânimo, nós temos como meta diária perseverar no bem, para que as nossas boas obras, apesar de criaturas limitadas que nós somos, vistas sem exibicionismo nosso pelos nossos irmãos, deverá fornecer o fermento que leveda a massa, e que faz crescer o pão da fraternidade, e que pode edificar o reino de Deus na terra a partir dos corações sensibilizados pela lei do amor.
Dessa forma, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, só nos resta insistir no convite, perseverar na proposta, de sugerir aos companheiros e às companheiras que, no momento oportuno, possam debruçar-se em torno desta notável obra, Isto vos mando, do Espírito Estevão, psicografada por Júlio César Grande Ribeiro e publicada pela Fergus Editora, para que, meditando a vida a partir dos ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita, evocados de maneira magistral por esse benfeitor espiritual, consigamos encontrar recursos para viver bem na Terra, apesar da pandemia, do sofrimento que campeia, da morte que transita entre nós, do descaso de algumas autoridades, da intolerância de outros que partidarizam as relações nesse momento de crise em que a fraternidade deveria impor-se. Nós precisamos perseverar. Do posto de trabalho em que nos encontramos, nas circunstâncias em que o Pai Celeste nos colocou a caminho com outros irmãos, para que estabeleçamos na perseverança o culto ao dever e no dever cumprido a nossa mais alta realização. Muito obrigado pela sua atenção e devolvo a condução dos trabalhos. Muita paz a todos. Depois dessas ricas e interessantes reflexões, convido a todos então a orar. Senhor, auxilie-nos a perseverar perante as dificuldades, perante aquilo que não conseguimos controlar, perante aquilo que não conseguimos nos organizar, sabendo que cada um tem as suas dificuldades. Auxilia, Senhor, a cada um com o seu amor, com a sua compreensão, com a sua sabedoria, que possamos contar com esses amigos espirituais, com esses espíritos guias, esses anjos da guarda, a estes por qual tem a missão de nos guardar, de nos inspirar, que possam estar conosco nesses momentos de dificuldade, de tormentos, de escassez. Sabendo, Senhor, que Tu és o mestre, o guia e o professor, e que nada nos falta para que possamos aprender a interiorizar os Seus valores, por mais que seja por meios que nos reclamam a desistência, que saibamos perseverar, que sejamos resistência às influências negativas, que sejamos perseverantes perante as desigualdades e que tenhamos fé no porvir. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, nos envolvendo com o Seu amor. Que assim seja. Muito obrigado. Tchau.